Agora a gente tem que falar sobre guerra. Da Alemanha a gente vai para Israel, porque nessa semana o Tribunal Penal Internacional de Haia expediu mandados de prisão contra o líder militar do Hamas, Mohammad Deif, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. De acordo com o comunicado do Tribunal Penal Internacional, TPI, os juízes encontraram motivos razoáveis de que os 3 homens têm responsabilidade criminal por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a guerra entre Israel e o Hamas. Eu li a frase certa? Isso, Sim, a guerra de Israel contra o Hamas contra em o Gaza. Hamas, isso. Contra Deif do Hamas pesam as acusações de assassinato, extermínio, tortura, estupro e outras formas de violência sexual, tomada de reféns e ultrajes à dignidade pessoal. Importante a gente lembrar sobre o Deif. O governo israelense afirma que ele foi assassinado numa das incursões em Gaza já há alguns meses, mas o TPI e outras autoridades internacionais não conseguiram confirmar essa informação e o Hamas também, obviamente, não revela se ele está vivo ou não. Bom, contra os israelenses, as acusações são uso de fome como método de guerra, perseguição e outros atos desumanos. Tanto Israel quanto o Hamas rejeitam as alegações, é claro. Agora, a gente está aqui para falar sobre as consequências práticas disso. O que significa o TPI falar, esteja preso para essa turma? As consequências práticas não são muito relevantes, assim. Não são práticas. Não são práticas, exatamente. O TPI ele não tem poder de polícia, mas ele tem 124 Estados-membros, que assinaram ali a composição do tribunal, o que não inclui os Estados Unidos e Israel. Então ele pode continuar visitando o Trump. Não são signatários do TPI, então Bibi pode seguir visitando o Trump ano que vem sem grandes complicações. Por quê? Porque cabe a esses estados signatários decidir se cumprem ou não esse mandado de prisão. Se você acompanha o Rivo News já tem algum tempinho, você vai lembrar que um tempo atrás a gente falou aqui sobre o encontro dos BRICS no ano passado, na África do Sul. Em que o presidente do país africano pediu muito discretamente que o Putin, presidente da Rússia, foi ano passado, que também tem um mandado de prisão pelo TPI, não fosse pessoalmente até Joanesburgo, justamente para que não houvesse um constrangimento. Ia ter que ocorrer, Não tem que, não existe essa obrigação, mas a partir do momento que você é um Estado signatário do tribunal e você não cumpre o mandado de prisão expedido por esse tribunal do qual você é signatário, pega mal. Bonito não então, vai ficar. O presidente pediu para o Putin não ir, o Putin não foi. E não por acaso o Putin também não veio ao G20 aqui no Rio de Janeiro, por conta dessa mesma razão. Obviamente o Lula não ia mandar prender o Putin, porque é tigrão com uns, tchutchuca com outros. Mas não veio. Então, muito dificilmente um país que efetivamente convide o Netanyahu para uma visita diplomática vai ter o interesse de prendê-lo, como os Estados Unidos. O futuro conselheiro de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump, inclusive, já disse que a resposta ao TPI será firme a partir de janeiro, quando o novo governo assumir. Ele falou também que o tribunal não tem credibilidade e que todas as alegações do TPI contra Israel já foram refutadas pelo governo americano. E lá dentro de Israel a coisa não foi exatamente mal recebida, não. Familiares das vítimas do 7 de outubro afirmaram para a BBC que se sentiram ouvidos pelo tribunal, já que o Netanyahu parece mais empenhado em transformar Gaza no estacionamento do que, de fato, resgatar os reféns que restaram na região. E é a mais pura verdade. E assim, importante a gente diferenciar, tá? Essa ação, ela é sobre os crimes de guerra cometidos por essas autoridades. Não é aquela ação que julga se o que está havendo em Gaza é genocídio ou não. Tem que separar as duas coisas. Alguém pediu aqui, quero ver o que o Gabriel vai falar desse mandado de prisão. Eu acho que o Netanyahu cometeu os crimes que o Tribunal Penal Internacional... A gente nunca disse que não aqui nesse programa. Pelo contrário, exatamente. Justamente pela minha posição, eu sempre reitero aqui que são duas coisas diferentes.
Uma coisa é o Netanyahu ser um monstro, o que ele é. Outra coisa é, a partir disso, a gente criar e dar endosso para uma campanha global, disfarçada de antisionismo, mas que, na verdade, é antissemita. São duas coisas distintas. Exatamente. É porque o pessoal confunde um pouco, né? É isso. Mas, como disse a Liz Barral aqui, dificilmente vai dar em alguma coisa. É um problema diplomático. É, mais uma vez, uma questão diplomática. É uma questão diplomática. É um recado para o mundo. É isso. Então, não deve ter grandes mudanças, não. Mas, enquanto isso, na Europa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está subindo de tom. Em resposta ao ataque ucraniano com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, a Rússia disparou pela primeira vez um míssil balístico intercontinental contra a região de Dnipro, Dnipro, na Ucrânia. As imagens são um pouco impressionantes e a gente vai mostrar aqui no vídeo que a gente tem. Cara, parece ficção científica, assim. Caracas. Então, a gente ainda vai falar mais um pouco. Então, fala aí que depois eu falo. A Força Aérea Ucraniana confirmou o ataque inédito e o mundo todo parou para olhar porque esse tipo de míssil foi criado para transportar ogivas nucleares. Calma, torcedores. Calma, exatamente. Neste ataque, elas não estavam sendo carregadas. Eram apenas explosões normais, mas a Rússia mandou um recado, seu bom recadinho, bem claro para a Ucrânia. Este é o ponto. Para a Ucrânia. Então, torcedores, mais uma vez, calma. Take it easy. É, sim, uma escalada na guerra. É uma subida no tom. Uma subida no tom e uma subida das boas. Mas desconfia muito dos analistas da grande mídia que avaliaram que esse movimento foi um recado para os Estados Unidos. Não, inclusive eles tiveram que pedir autorização. É aí que tá. Muita gente avaliou que essa resposta do Putin ao ataque ucraniano com mísseis americanos era uma mensagem para os Yankees se afastarem da guerra. Na sequência, inclusive, o Putin fez um pronunciamento à nação russa dizendo que o Kremlin poderá bombardear os países cujas armas são usadas pela Ucrânia. Eita! Acontece... É isso. Vai. Acontece que, embora ele tenha ido todo pavão falar isso na TV, em rede nacional, e embora também a Rússia tenha dito que não avisou ninguém sobre o ataque ao Dnipro, o governo americano, pelo contrário, informou que foi, sim, avisado pelo Kremlin desse bombardeio. Recebeu o fax. Recebeu um fax. E a razão do aviso foi a vontade da Rússia de deixar muito claro que o ataque não era contra a OTAN, mas sim algo direcionado especificamente à Ucrânia. É que assim, ó, reflexo se você da lança eleição, né? Não, e se você lança o tal do ICBM ou um míssil balístico, enfim, mas o ICBM especificamente que pode carregar, se você lança isso, automaticamente os radares de quem tem tecnologia para isso, o Brasil jamais saberia, por exemplo, iam estar todos sinalizados e é tipo, o que a Rússia está fazendo? Automaticamente poderiam atacar a Rússia. Não. Automaticamente. E aí o Putin teria em torno de 42 segundos para se enfiar num bunker embaixo do Kremlin. Quem já viu aquele mapa maravilhoso, muitas pessoas já botaram, o Sakane já publicou, uma série de pessoas já publicou, é assim, ó, se a Rússia faz um ataque, imediatamente o mundo inteiro começa a mandar esse e acabou a Rússia em 5 segundos. E acabou o mundo, né? Acabou o mundo, geral. Aí começa uma guerra realmente muito séria. E é importante a gente lembrar sempre, gente, essa questão de armamento nuclear. O mundo mudou, tá? Você que não percebeu que o muro caiu em 89, a coisa de direita e esquerda também já não faz mais muito sentido. O mundo mudou muito. E essa questão do armamento nuclear, no patamar em que está, tem muito mais a ver com uma edição modernizada da Guerra Fria do que, de fato, algo que a gente vai ver o apocalipse nuclear ocorrendo no mundo, porque é isso. Sim. No fim do dia, o primeiro que ameaçar, leva. Então, assim, acaba o planeta. Não, acaba o planeta real. Agora, enquanto isso, é claro, a gente está vendo uma guerra
real, pessoas morrendo, pessoas sendo atingidas. A Rússia já está com a Ucrânia já está com a Rússia e por aí vai. A gente tem mortes e é uma guerra que vai completar 3 anos no início desse ano. É inacreditável o tempo que passou dessa guerra. Eu lembro que no início a gente temia muito ali o que significa uma guerra real com armas rodando ali naquele lugar do planeta Terra, né? O quão sério é isso. E aí acaba virando mais uma guerra. São 3 anos, gente. Agora até o Luciano Huck está frequentando a Ucrânia. Exatamente, foi lá fazer documentário e tudo. E o quê? Dar dicas? Lógico, eu não sei como é que ele não levou Dona Adélia. É todo mundo da televisão. É isso, todo corporativismo. É isso. Entendi perfeitamente.